de mistura fina, as principais notícias, bastidores da fama. Com ele aqui, ó, as músicas. Maurício Azevedo! Abraço! Cheio das reprises. Pois é, galera, eu estou aqui com nada mais, nada menos que Maurício Azevedo, no programa Voz e Vez. E eu queria que você falasse um pouco quem é Maurício Azevedo. Você é mais rodado que prato micro-ondas, né? Mas algumas pessoas não te conhecem. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o seu convite, né, de participar aqui no Voz e Vez. E a gente sabe que vocês que estão em casa, estão aí conectados nas mídias sociais, tem essa abertura nova que é super empolgante, que são as mídias sociais, e a oportunidade de pessoas se comunicarem, né, de levar o que as pessoas acham até a casa, né, de todo mundo. Imagina que se um vídeo que você fizer aí vai viralizar, vai ganhar o mundo inteiro, né? E isso é muito importante, porque a gente vem de uma... Você tem uma historinha aí, né? 88, que data é essa? 1988. 1988 foi quando eu lancei o meu jornal onde do foi Grêmio isso? Da escola, aqui na Escola Comercial Nossa Senhora da Piedade, hoje é a Coleção Francisco de Assis. Né? Eu estudava à noite e a minha mãe não deixava eu trabalhar, porque ela dizia que eu tinha que estudar, porque ela queria um diploma, não importava qual, mas ela queria um diploma. Então, assim, eu não trabalhava, só estudava e fazia contabilidade, coisa que não é minha praia, né? Você fazia contabilidade para atender um pedido da sua mãe? Ela queria que eu me formasse. E como o irmão dela é contador, um bom despacho e tal, ela acha essa profissão muito bonita, então, né? Porque depois você vai lá fazer um estágio e tal. Mas enquanto eu estava fazendo o segundo grau, eu senti a necessidade de ter dinheiro, né? Porque dinheiro você não precisa, né? Como é que era esse jornal? Você fez com quem? Quais foram os parceiros? Você fez sozinho? A ideia foi de fazer um jornal, e aí eu falei assim, mas quem vai me ajudar? Né? Na minha escola mesmo, no colégio, não tinha ninguém que eu considerava com o que precisava para fazer um jornalzinho e tal, e eu tinha essa ideia na cabeça, e me lembrei de um colega meu de infância, que desenhava muito bem, e eu falei, que tal, né, a gente juntar assim a experiência que tem em desenho e começar a fazer uns textos, brincar com as situações do colégio, né, do curso de contabilidade, contar historinhas do dia a dia do curso. Aí eu chamei o Alex Araújo, da Public. O Alex era o auxiliar do Dr. Carlos Pflister, né? Ele era auxiliar de veterinário, né? Ficava ali cortando rabinho de cachorro e tudo, e uma pessoa que eu, desde de menino, a gente brincava e sabia que realmente o cara tinha um talento, uma inteligência. E esse jornal chegou onde? Esse jornal... Chegou a fazer sucesso ou não? Foi um sucesso no colégio, né? Ele se chamava Calidoscópio, e a gente tinha patrocinadores, né? Tinha colaboradores, o Bié Barbosa, da Gazeta, escrevia. Os frutos foram o seguinte, Rony, com o jornal eu fui entrevistar na época os prefeitáveis, né, as pessoas que iam ser candidatos. Cada semana saía um candidato contando a historinha dele. E um dos candidatos era o Alano Melgaço, né, da Rádio Santa Cruz, que ele fez a entrevista, montamos a matéria, eu e o Alex, a gente ficava o dia inteiro na clínica do Pflister, aproveitando a máquina de escrever que ele tinha para fazer. Era a máquina de escrever, máquina de escrever, e tinha que ser tudo na base de xerox, né? Aí o Alex fazia os textos, reduzia para caber direitinho nos lugares, né? O Antônio Júlio, que era prefeito na época, nos deu o papel para ser impresso, o jornal, e as impressões do xerox. Vocês chegaram até o Alano, e aí o Alano trabalhava na... Ele era diretor da Rádio Santa Cruz, era o dono da Rádio Santa Cruz. E você foi para Santa Cruz? E com esse jornal ele me convidou, falou assim, você tem um bom texto, né, tem a vontade de fazer, você é muito novo, mas você já teve experiência com o microfone? Assim, não, eu era leitor da missa do Padre Hugo, né, de leituras, eu fui coroinha e tudo. Aí eu falei assim, não, então vamos fazer um teste aqui. Quantos anos você tinha na época? Em 88, 30 anos atrás, tinha exatamente 19 anos. Aqui. Então, esse seu primeiro algo que você fez, que você gostou muito, que é algo, vamos falar assim, você era adolescente. Isso. E que
Então hoje você ama o que você faz, porque você fazia isso naquela época com prazer, vamos falar assim. Claro. Se as profissões não tivessem, lógico que a gente escolhe uma profissão, muitas pessoas escolhem uma profissão que dê retorno financeiro. Se todas as profissões tivessem o mesmo salário, você continuaria sendo jornalista? Rony, com certeza eu continuaria nesse mesmo segmento, porque se tivesse uma profissão que você fala assim, qual profissão que você não ganharia nem um tostão? É que eu tô, porque eu não ganho mesmo. E as pessoas que fazem jornalismo pensando, porque o foco deles é apresentar o Jornal Nacional, até então a referência é Globo, e se você não está na Globo, você não é um jornalista top. Né? Como é que você lida com isso? Bom, é isso, né? A pessoa, quando escolhe ser uma profissão, ou a profissão te escolhe, no caso, né, que ela me escolheu por uma necessidade que acabou se transformando em minha profissão, você tem que gostar, né? E independente se você vai para a Globo, para a Alterosa, para a TVI ou para qualquer outra televisão, você tem que gostar daquilo acima de tudo. Independente, você sabe que eu vou ganhar o mundo. A minha opção sempre foi ficar em Pará de Minas, né? Porque eu já tive a oportunidade de ir para a Alterosa de Divinópolis, apresentar o Alterosa em Alerta, já tive a oportunidade de ir para a Rede Globo também em Divinópolis, mas as condições não permitiam. E assim, eu me sentia sempre um pouco inseguro de sair da minha terra. Você tem sua família também? Eu sou casado, né? Eu casei muito cedo, com 23 anos, eu tenho um filho com 13 anos hoje, e a gente se identifica muito com as pessoas, e Pará de Minas é um lugar que a gente, quando a gente vem para cá, a gente se apaixona, porque é uma cidade muito bacana. Você criou um círculo de amizades aqui, quando você fala na história do jornalismo, da comunicação, de Pará de Minas, você tem história para contar. Isso. E você conhece as pessoas que construíram a base do jornalismo de Pará de Minas. Basicamente. Mas meu professor, Pedro Moreira, foi que criou o jornal aqui, o Jornal da Manhã, né? É um professor de português, infelizmente falecido, mas é uma pessoa extremamente inteligente, e ele me deu uma força muito grande no início também. Você gostava de português? Assim, eu gosto muito de literatura, de ler. Eu gostava muito de ler, então eu tenho facilidade de escrever tanto que eu gostava de ler. Comecei lendo revista quadrinho, depois comecei a ler livros meus de histórias e me apaixonei, né? E a partir disso, né, foi seguindo. O jornalismo está em crise, porque antes a gente tinha um filtro. Antes eu tinha que chegar em casa, acontecia alguma coisa, tinha que esperar, o pessoal ia lá, fazia a matéria, filtrava, e eu tinha que chegar e absorver aquilo. Às vezes a informação já chega assim no ar. O jornalismo está em crise. De forma alguma, eu acho que nunca o jornalista esteve tão em alta como está hoje. Por quê? Como você disse, né? Você precisava de um ciclo para você ter acesso à informação. Hoje, as mídias sociais, elas agilizam todo esse processo, né? A pessoa vê um acidente, porque as pessoas gostam de ver coisas ruins, né? Gostam de ver acidente, gostam de ver coisa ruim. Isso é uma realidade, né? A notícia, para a imprensa, a notícia ruim que é a boa, que dá ibope, que dá movimento. Então, assim, você recebe várias informações. A diferença é que as mídias sociais, elas não têm total credibilidade que o jornal impresso, que o jornal de rádio, que o jornal de televisão passam. Porque ali são empresas sérias e idôneas, né, que estão trabalhando aquela informação. Muito embora algumas não são tão sérias e tão idôneas. Mas essa empresa, ela sempre vai puxar a sardinha meio do seu lado, né? Existe uma palavra aqui que encaixa perfeitamente quando se fala no jornalismo, ele é sensacionalista. Existe o jornalismo sensacionalista, né, que é aquele que até deturpa a informação, muda o sentido da informação, que o único objetivo é deixar a pessoa chocada, né, e vender jornal. E isso tem muito para a Europa, que tem os tabloides, né, que ficam pegando o pé da rainha, que é a coisa toda, mas a gente vê essa empresa sensacionalista por lá de cá também, só que aqui... Mas em quem você confia hoje no Brasil em termos de imprensa? Exatamente. Primeiramente, né, as grandes empresas, você sabe que tem grandes instituições por trás. Eu dou muito mais credibilidade a uma TV Integração, a uma Rádio Santa Cruz, a uma Rádio Espacial, a uma Total FM, que são daqui da cidade, a gente conhece. E a gente sabe que quando está puxando a sardinha para o lado, a gente sabe que tem, por quê? Sabe quem é a televisão, de quem é a rádio, quem está por trás daquilo ali. Mas não existe apenas uma verdade, né? Você tem uma verdade, eu tenho outra, né? Você tem uma cabeça, eu tenho outra. Então existem várias verdades, não existe a verdade. E o jornalista sabe tudo? Ele sabe de tudo. O jornalista tem que falar sobre como frita um ovo, falar sobre uma bomba atômica, falar sobre... Ele sabe tudo. Existe uma piadinha no meio jornalístico
jornalista sabe tudo. Como é que você lida com isso? Olha, o jornalista não tem que saber tudo, o jornalista não sabe tudo, o jornalista tem que estar preparado para entender tudo, né? Nem que seja superficialmente, mas né, quanto mais se aprofundar na informação, mais estudar aquele assunto que ele vai trabalhar, mais credibilidade ele terá. Então, assim, ele não tem obrigação de saber tudo, ele tem obrigação de ser aberto às informações e entender o que a pessoa está passando. Filtrar. Exatamente, filtrar e não ser tendencioso, né? Não colocar a sua informação, a sua verdade, porque cada um tem uma verdade, mas não querer empurrar a minha verdade para você, a minha verdade para o telespectador, para a audiência dele. Seu programa Mistura Fina está começando, trazendo a abertura oficial do seu fim de semana. E no programa de hoje, matérias bacanas para você. Eu percebi que você passou da televisão tradicional para essa televisão agora, para essa mídia social, e você lida muito bem com isso, né? Você sabe lidar com o YouTube, e você teve que ser um multitarefas, aprender a trabalhar com Photoshop, edição. Antes você tinha uma pessoa lá na TV para fazer Várias isso. pessoas, né? Várias. E hoje você faz tudo isso. Você escreve texto, você já sabe manusear os materiais, por exemplo, na preparação, aqui tem alguns materiais que são seus, assim. Você conhece tudo da sua profissão e você teve que aprender outras funções? Você é multitarefas? Ô, Rony, eu me considero multimídia, além disso, né? Porque a necessidade faz a gente aprender e a curiosidade nos faz buscar mais informações sobre isso. Eu tive que aprender a edição sozinho, fazer edição para televisão, porque eu fiquei desempregado numa época que eu necessitava muito. Eu tinha meu programa, que era independente, eu era funcionário, mas eu tinha um programa independente que era o Radar. E à medida que eu perdi, a gente passa por várias crises, uma dessas crises, né, acabei perdendo o emprego de editor-chefe de jornalista que eu tinha na TVI. Mas eu tinha um programa, então eu tive que me virar com o que eu tinha. Colocar sua energia toda no programa. Exatamente, eu não tenho emprego, né? Eu quero mudar de vida, eu não quero depender de emprego dos outros, né? De trabalhar para outras pessoas. E já que eu tenho meu programa, eu vou viver dele. Então você cavou literalmente sua carreira. Exatamente, eu tive que aprender a editar. Ela é alicerçada? Você fala assim, ninguém me derruba hoje? Não. Isso aí é impossível de acontecer. Hoje tem gente para derrubar toda hora. Porque a gente que está numa posição de mídia, né? A gente tem uma vitrine, todo mundo que está em uma vitrine está exposto às pedradas. Porque ninguém quer ver, tem muita gente que é maldosa, comentava isso com um amigo hoje mesmo de manhã, muita gente que é maldosa, vê você em destaque, quer puxar seu tapete, quer tirar isso em todos os setores. Não é olha, só eu quero aquele ali para mim. Isso, você é artista, deve ter 10, 20, 30 querendo te derrubar. E a gente está exposto, a gente é muito cobrado. Exatamente. A gente não pode errar. Não. A gente é muito cobrado porque a gente está em constante exposição. Se a gente a gente descobre a audiência da gente no momento que a gente erra. Porque quando a gente acerta, ninguém fala nada, né? Só os amigos. Não, mas ficou bom, né? Bom seu programa. Mas, assim, quando você erra, aí a cobrança é enorme. Poxa, a gente tem uma boa audiência mesmo. Você tem... Você já deu furo de reportagem? Eu noticiei isso e eu tenho orgulho e conto. Qual foi a grande matéria do Maurício Azevedo? Ô Rony, eu acho que uma das matérias mais importantes, até na TVI, quando eu passei por lá, eu já trabalhei 5 vezes na TVI, né? 8 na Espacial, 2 na Santa Cruz. Uma das matérias que eu achei mais interessante foi quando nós denunciamos uma fraude na eleição da Câmara Municipal de Pará de Minas, quando existiam 15 vereadores e apareceram 17 votos. O Alexandre Silva, que era meu câmera, focalizou lá a contagem dos 15 votos, tentando esconder os 2 que estavam sobrando, entendeu? Então isso foi uma repercussão muito grande. Rapaz, isso tem muito tempo. E tem outra matéria muito interessante. E vocês foram odiados por isso? Foram perseguidos por isso ou não? A gente sempre tem retaliações políticas, né? Eu nunca me dei muito bem com a classe política, assim, né? A gente tem perseguições. A gente, por ter um ciclo de amizades, a gente acaba assim, aquele lá é da turma de fulano de tal, aquele outro é da turma de fulano de tal. Você sabe que as mídias aqui tem donos e também tem políticos envolvidos, então assim, é difícil a gente militar entre os veículos de comunicação sem ficar taxado de A ou B, né? Candidato do candidato tal. Mas isso, isso você também passa por isso, os artistas passam, todo mundo passa. É porque ele fazia
fazer os negócios da prefeitura, quando o prefeito era fulano de tal, entrou outro fulano de tal, aí quer dizer, ele não pra gente profissional. pontuar que a gente não tem partido, principalmente artista. A gente fala, a gente não tem partido. Mas para você é fácil? Assim, se colocar não tem partido. É complicado a questão de você não tomar um partido. Né? Oficialmente, a gente não pode ter partido. Eu sou um profissional que trabalho com vídeo, trabalho com a minha imagem. Né? Então, se eu for fazer uma campanha política candidato A, literalmente você vai. Eu vou associar. As pessoas me associam, mas no outro ano eu vou fazer para outro candidato. Né? Eu já fiz campanhas políticas para todos os candidatos, para todos não os políticos. Perceber isso. Mas acabam que as pessoas ainda começa a perceber isso. Esse ano o Maurício está com X. Ah, não, mas ele está fazendo o trabalho dele. Ele pagar água, luz, telefone, a escola do filho dele, as pessoas não têm essa consciência. Não se pagam sozinho, né? A gente tem que trabalhar e a gente depende disso. A imagem, né? A voz, eu trabalho muito com a voz, comerciais de rádio, televisão. E faltam apenas 2 dias para o maior festival de música de Minas Gerais. O Triângulo Music 2009 vem cheio de opções para todos os públicos. Muita diversidade de ritmos e qualidade para ninguém ficar parado nem um minuto. Outra matéria que eu achei que foi assim, que teve repercussão até nacional, foi a questão do Leonardo, quando veio e fez um gesto obsceno para a plateia, não sei se você se lembra, né? E aquilo lá rendeu muita polêmica, muita coisa, né? Muitos comentários, muitas vinculações, as imagens também rodaram o Brasil afora dos gestos obscenos que o cantor fez. Isso quando você trabalhava na TV? Quando eu estava na TV, era funcionário da TV. Inclusive até o dono da TV chegou a ser preso por causa que eles armaram uma arapuca, dizendo que ele estava tentando extorquir, né, a gravadora, mas aí até ele provar que ele era o dono de uma televisão que é do interior e que registrou aquelas imagens, a qual a gravadora solicitou comprar as imagens para não ser repassadas, né, até que fosse provado isso, que ele foi solicitado a vender para a produtora, para a gravadora, aí, né, armaram aquela situação e acabou que passou uma noite. Mas como que você com esse escândalo todo, você pôde sentir um pouco do que esse olho do furacão lá em São Paulo, Rio. Maurício, TVI. Quando eu falo TVI, o que vem na sua cabeça assim? A TVI para mim é uma casa. Assim como a Santa Cruz foi a minha primeira casa, a TVI foi a minha primeira e única TV. Eu trabalhei só lá, né? Eu dediquei aí da minha vida, foram mais ou menos 8 anos como, né, ou melhor, 13 anos como editor-chefe de jornalismo, e hoje já tem 15 anos do programa Mistura Fina, né, desde a época de Radar. Então, assim, é a minha casa, eu considero a TV Integração a minha casa. Eu sinto muito quando a TV passa por esses momentos, como né, intervenção, que passou e tal, ficou mais de 13 anos sob intervenção e o processo não acabou, porque a TV foi a primeira TV educativa do interior de Minas Gerais. Ela tem história. A primeira TV educativa do interior de Minas, a segunda TV educativa do interior do Brasil. Quando saiu a questão das TVs educativas para o interior, Pará de Minas foi a primeira. Nossa, né? Eu não sabia. Exatamente. Não sabia. Foi a maior rede de TV da TV educativa. Existiam 3 canais de TV educativa. A TVE do Rio, a TV Cultura de São Paulo e a TV Minas, que estava com 3 anos só de criada. Aí surgiu a oportunidade de crescer, da TV crescer para o interior, né, das TVs educativas, e o Julinho, por coincidência, ele estava em Brasília e conseguiu essa concessão de onde no Centro-Oeste Mineiro chegassem as imagens da TV Minas, passaria a ser a TVI. Então nós chegamos a quase 50 cidades, né? Foi a maior rede de TV educativa do interior do Brasil, mais que São Paulo, que outro. E se não tivesse ocorrido alguns fatos que tentaram derrubar um pouquinho, a gente seria a maior rede de TV do interior, sim, porque a gente já estava levando para Divinópolis, né? Eu lembro já de uma parceria que tinha ali. Exatamente. A TV até chegou a mudar de nome, passou a chamar RTE, né, que é Rede TV Educativa, e ali ia ganhar todo o interior de Minas. Mas aconteceram alguns casos políticos que acabaram impedindo aí esse crescimento e favorecendo a Globo, né, a Alterosa, que se instalou em Divinópolis também. Onde o Maurício acertou? Rony, eu acho que o Maurício Azevedo acertou em trabalhar naquilo que gosta, né? A minha profissão tem tudo a ver comigo. Eu acho que eu não me sentiria bem em outra profissão. Já trabalhei em banco, já trabalhei na roça, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com contabilidade, mas no que eu acertei foi trabalhar com o que eu gosto, no que eu sinto prazer,
né? E por isso que o dinheiro não é tão importante, porque eu já me realizo com o que eu faço. Mas onde que você errou? Eu acho que eu errei em ser tão brincalhão, né? Assim, é o meu jeito de ser e tudo, mas se eu tivesse levado mais a sério isso que eu faço, né, desde pequeno, porque eu trabalhei em rádio, eu gostava que era um playground, né? Eu me divertia, a televisão, o radar era o meu playground da TV, porque eu fazia a parte séria no jornalismo e brincava no radar, né? Nas giros e tudo. Mas se eu tivesse levado essa carreira mais a sério, como uma carreira desde o início, desde os meus 17, 18 anos, quando eu comecei, com certeza hoje eu não estaria aqui, né? Teria estudado mais cedo, porque eu fui estudar com 37 anos, fazer o curso de jornalismo. Né? Se eu tivesse buscado minhas alternativas antes, eu tenho certeza que muita gente ia me ajudar a me encaminhar, né? E eu acho que assim, eu teria uma carreira de sucesso, mas talvez não teria a família de sucesso que eu tenho hoje. Então acho que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Que eu encontrei a minha esposa, que eu amo, tenho meu filho que é maravilhoso, né? Tem uma família aqui que é a segunda família da minha sogra também, que é maravilhosa. Então, assim, se eu errei um lado, eu acho que eu acertei errando. Com certeza. Né? Porque eu encontrei a felicidade aqui realmente. E Pará de Minas é uma cidade que me completa. Né? Se você foi te dado, se achasse uma lâmpada e te desse, o gênio escolheu o desejo. Eu ia falar, você vai poder voltar lá no passado, quando você tinha 19 anos, e você pode dar um recado para aquele menino de 19 anos. Entendi. E você vai ser um cara que passou na vida dele, ele não sabe quem que é, mas era você. Sim. Você com a idade que você tem hoje, falando para ele com 19 anos. O que você falaria com ele? Primeiro eu falaria, só seja mais sério, mais responsável nas suas escolhas. E outra coisa, quando a TV virar cooperativa, não deixa eu voltar. Porque a gente era dono da TV, né? Quando ela virou uma cooperativa. E depois a gente abriu mão de ser dono da TV para ter um dono novamente, né? Então, se a gente não tivesse aberto mão nessa época de deixar de ser uma cooperativa para ser uma empresa, estaríamos hoje com uma TV nossa, né? Com a nossa cara, com o nosso formato, porque a comunicação é o que mais cresce no mundo hoje, né? E a TV tem muito potencial, e se tivesse na mão dos funcionários como chegou a estar no tempo, né? Eu tenho certeza que hoje a gente estaria em todo o interior de Minas Gerais crescendo muito, porque seríamos os donos, né? Seria diferenciado. Gente, eu tenho um carinho muito grande por esse cara, porque quando eu era Ronivaldo Moraes dos Santos, né? E quando eu tirei minha carteira de ator e aí eu coloquei uma marca, Rony Moraes, o Maurício Azevedo que bateu nessa tecla, Rony Moraes. Eu falei, Ronivaldo não cola, menino, você é artista. E eu tinha um bocão, depois ele colocou o aparelho para diminuir o tamanho dos dentes. Eu falei, Rony, você tá acabando com a sua característica, cara, sua marca é esses dentão. Não, eu tinha que diminuir, não caberia, o sorriso seu era não, continua sendo, né? E mais alinhado, né? Sim. Mas era uma marca que ficava, cara, mas continua. E é claro que o seu talento supera todas as características físicas, né, que você possa ter, como bengala, como... Não, mas eu quero agradecer você, porque você faz parte da minha história. Quantas e quantas matérias você fez com vários personagens, convidando para participar dos seus programas, e eu fico feliz vendo você feliz na profissão que você escolheu. Então, literalmente, gente, o jornalismo é uma arte quando é feita por artistas igual o Maurício Azevedo. Deixe seu recado e a gente se despede. Muito bem, gente. É pena que 20 minutos passam tão depressa, né? Eu, para editar 20 minutos, eu demoro 3 dias, porque é difícil, é muita coisa. Mas, assim, eu gostaria de deixar primeiramente um agradecimento ao Rony, porque a gente vê as pessoas, a pessoa nem precisa, né, ser bom naquilo que faz, basta querer fazer, querer muito e querer, porque tudo que a gente quer com vontade a gente consegue. Então, Rony, a gente vê a sua tenacidade, né? O início difícil, toda a sua trajetória, né? As dificuldades que a gente passa, que eu sei que você passou, que você passa, né? A superação que você teve. E acredito que você que está em casa também, você vai se superar. Se você quiser gostar muito de uma coisa, invista nisso, né? Seja mais responsável, Maurício Azevedo. Seja mais sério, né? Você que está aí começando, seja mais sério, acredite naquilo, pense naquilo como uma possível profissão, né?
faça aquilo bem feito e tenha grandes ideias, porque de grandes ideias vivem os sonhadores como eu, como você, e que se transformam em grandes projetos, né? Deus te abençoe, tudo de bom para você. Abraço, sucesso para você. Para nós todos. E conta comigo. Com certeza. Nesse momento, 12h51, e o MGTV fica por aqui. Obrigado pela companhia e veja agora o Globo Esporte com Letícia Rena. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde.